Ressoam ainda, na língua portuguesa, os ecos dos encontros dos povos de antanho, que a conceberam desde o berço autóctone ibérico, coexistente com os celtas indo-europeus, assenhoreada pelo latim da Pax Romana, vinda do Mediterrâneo, evoluindo para o galaico português no noroeste da Península Ibérica, batido pelo bravio Atlântico, acometida pelos sons bárbaros germânicos, iranianos e eslavos e envolvida pelos ventos da civilização árabe e islâmica que brilhou no Al-Andalus. É uma das mais de 3.000 línguas da humanidade que existiram e existem ainda, quando já muitas delas desapareceram e outras estão em vias de extinção. E a língua portuguesa já não cabia no solo pátrio, carecia de expandir-se, e pelas ondas dos mares, seguindo correntes e marés, guiada pelas estrelas do firmamento, foi progredindo por toda a esfera terrestre. Prolongou-se das areias de Portugal, contornou a vastidão intransponível de África, revelou o misterioso e exótico Oriente e ofereceu as exuberantes Américas ao mundo. As suas palavras aspiraram a distâncias nunca imaginadas, do tamanho da terra. Nelas trinam as guitarras portuguesas, fremem as forças telúricas das ilhas dos Atlantes, ouve-se o batuque que ecoa nas planícies africanas, sentem-se as aquosas monções da Ásia e do Índico e o quente aroma das suas especiarias, o chalrear das aves exóticas das selvas densas de verde dos Brasis, o gemer do cordame das embarcações de velas enfunadas de vento. E rematam sempre uma história como quem conta uma história, esvaiecendo-se como na contemplação do horizonte longínquo, como que à descoberta de novas paragens, outros fados, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. A língua portuguesa é vasta, sonora, grandiosa, oceânica. É música também. Os seus acordes são suaves e exprimem cambiantes afetivos. Em cada escala na sua interminável viagem pela terra, adquiriu modulações próprias. Aí nasceram e aí permanecem ainda, qual memorial por mais um passo em busca da perfeição estilística do falar e do escrever. Na paragem seguinte dará novos frutos e assim continuará ao sabor dos encontros com outras gentes e outros lugares. Os homens e as mulheres que a transportaram e transmitiram ontem e hoje, nos lábios e nos gestos, foram os veículos indómitos de um testemunho maior da sua cultura, que se fez plural por via erudita e popular e que os transcendeu. A língua portuguesa não é de ninguém, pertence a si mesma, fiel à sua gênese congregante de comunhão, plena de cambiantes geográficos e culturais. A língua portuguesa é uma língua materna, que por bem querer, gerou novos dialetos entre povos e lugares remotos. A língua portuguesa é maior, pelo engenho e arte dos artífices das palavras, em obras intemporais, que ainda e sempre os trovadores de toda a terra cantam e declamam, sempre em português, em vozes de mesclados timbres, criando uma herança coletiva recebida dos seus antepassados e transmitida às gerações vindouras, marcando indelevelmente a sua presença no mundo e confirmando o seu estatuto de património da humanidade. Sejam bem-vindos a mais uma comemoração do dia 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, estatuto concedido pela Unesco à língua portuguesa que tanto anda pelo mundo e que, neste momento, neste ano de 2023, a matriz portuguesa tem o grato privilégio e também a honra de receber como convidados a professora Anabela Rita,
que dispensa apresentações no meio da língua, aliás, todos estes meus convidados, agraciada com o Prémio Fémina de Honra em 2023, também professora catedrática não só da língua portuguesa, também na Universidade em Lisboa, e também ligada ao Observatório da Língua Portuguesa, à Academia Camões e à Academia também de Fernando Pessoa. Depois temos também do Brasil, uma gravação que nós estamos a fazer atravessando o Atlântico, o embaixador Lauro Moreira, presidente do Observatório da Língua Portuguesa. E, em seguida, temos também o Dr. Francisco Ramos, o criador, fundador e diretor também do Observatório da Língua Portuguesa. Meus caros, sejam bem-vindos. É um prazer enorme ter-vos aqui comigo para esta conversa. Vamos falar sobre esta língua portuguesa. Vamos falar, estamos a falar verdadeiramente com um oceano no meio. Vamos falar com os sotaques que a língua portuguesa, que é tão rica nesta perspectiva, uma língua que viajou durante 5 séculos, pelo menos, pelo mundo fora, que aperfilhou, adotou, também foi aperfilhada, também foi adotada por esse mundo fora. Vou começar pela professora Anabela Rita. A língua portuguesa, neste dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, em que somos tantos milhões em todos os continentes, fisicamente, através da internet, digitalmente, também uma língua falada não só em vários países como língua oficial, mas também cada vez mais aparecendo países interessados na língua portuguesa que a incluem nos seus ensinos oficiais. O que é isto da língua portuguesa pelo mundo, o porquê e a importância e reconhecimento da língua portuguesa através desta, em primeiro lugar, desta data, um dia mundial. Um dia mundial, mas é mais do que isso, é uma língua mundial. Eu começo com uma notícia. E antes de mais, obrigada pelo convite, Dr. João Micael, pela magnífica campanha que faz em missão de cultura pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa, pelas culturas de língua portuguesa. Muito gratificada estou por estar aqui com colegas e amigos que nem sempre no dia a dia consigo ver, mas que aqui nos reunimos num pequeno quadrado de quadradinhos feito. Portanto, o prazer para já de estar aqui e o prazer de estar aqui celebrando a língua portuguesa, que é de facto a língua em que eu comecei a pensar, a língua em que eu saboreio na literatura e a língua da qual eu vejo o mar e, mais do que isso, vejo galáxias, como já disse no título de um e-book. E eu começarei com uma notícia. No Festival da Literatura Portuguesa na Sérvia, na biblioteca, que se vai realizar na Biblioteca Nacional da Sérvia, de 16 a 18 de maio, vai ser publicada uma tradução dos Lusíadas, vai ser lançada uma tradução dos Lusíadas feita por uma investigadora que esteve cá, que viveu cá, que trabalhou comigo em algumas iniciativas, Ana Marija Marinovski, e vai ter uma apresentação, um prefácio da professora Ana Kuzmaninov, da Cátedra de Estudos Ibéricos de Belgrado. E só esta notícia já diz da importância da língua portuguesa no mundo. Numa altura em que nós falamos em crise, em que nós falamos em guerra, em que nós vemos o mundo a debater-se com imensos problemas, vamos buscar uma obra que foi
a obra através da qual a própria Península Ibérica se viu retratada como frente avançada da Europa numa descoberta do para além de si, vai buscar essa obra, traduz essa obra e celebra essa obra. Vou também ter uma intervenção, mas terão outras pessoas também intervenção. Portanto, isto é um sinal, é um indicador fabuloso dessa importância da língua portuguesa no mundo. Aqui há pouco tempo, o presidente do Instituto Camões falava de cerca de 200 e tal unidades entre centros de língua, centros culturais, cátedras e leitorados que o Instituto Camões tinha pelo mundo. Há casos como o da China, que está a multiplicar o ensino da língua nas suas universidades, do Senegal. Eu tenho cá alguns doutorandos que são de universidades de Senegal, que estão interessadíssimas em estreitar relações connosco. Historicamente não têm tanta relação assim, não é? Nos países da CPLP, pronto, nós sabemos que essa relação existe historicamente, etc. Mas do Senegal e de outros países às vezes que nos surpreendem, isso significa que a língua portuguesa tem um prestígio, uma presença e um cultivo no mundo que são inequívocos. E, portanto, enfim, sem dúvida que nós podemos falar de outros problemas que muitas vezes são causados até pela falta de reconhecimento que nós próprios, enquanto portugueses nas instituições, damos à língua portuguesa. Menor importância, enfim, em alguns casos até falamos da falta de internacionalização, que é uma coisa espantosa, não é? Porque, enfim, uma língua mais internacional do que esta é muito difícil, mas queria começar, de facto, com este sinal, e certamente dados estatísticos que têm sido muito trabalhados pelo Francisco Nuno Ramos e conhecimento do terreno, até da diplomacia, que tem sido, digamos, a matéria de vida do embaixador Lauro Moreira, acho que vão mostrar a importância desta língua no mundo. Mas, para já, este indicador penso que já é um bom sinal de que a língua portuguesa é muito apreciada e de que as obras em língua portuguesa, mesmo aquelas que são difíceis de ler hoje em dia, porque naquela obra conflui toda a tradição antiga, toda a antiguidade clássica ressoa, toda a novidade até científica ressoa, não é? Se pensarmos que até no que respeitava às correções cosmológicas do Pedro Nunes, tudo isso estava e está documentado no modo como Camões nos fala nos Lusíadas. Portanto, é de facto um observatório cultural absolutamente espantoso, como este observatório que eu tenho atrás de mim. Na imagem, evidentemente, não consigo ter aqui nem estar na Biblioteca de Mafra, mas que é uma representação do mundo e, desse ponto de vista, mostra bem a importância de uma obra. As obras são também elas, cada uma delas, observatórios de um tempo, de uma sociedade, de um imaginário e de um mundo que tem um antes, um durante e um depois. Mas não queria estar a... Seria, depois desta entrada, era muito interessante também ouvir o embaixador Lauro Moreira do Brasil, que representa a quase esmagadora maioria, pelo menos uma grande parte dos falantes da língua materna o português, como se observa, como se respira, como se tem, até porque o português falado no Brasil, e eu constato isto aqui, muitas vezes em Portugal,
até no corpo diplomático, cada vez mais há um interesse dos novos embaixadores em quererem aprender a língua portuguesa, por razão de ser não só da presença no mundo, mas também de uma instituição chamada CPLP. E, não raro, conheço embaixadores ou embaixadoras que falam muitíssimo bem português, mas nós percebemos imediatamente onde eles aprenderam esse português. Foi no Brasil, com o sotaque, com aquela riqueza fonética e tudo mais. Embaixador, apesar desta diferença que existe, e ela é muito latente, não é suave, não é sutil, a sutileza está noutras vertentes, mas como se encara no Brasil, e no Brasil perante o mundo também que representa, e ao viajarem na sua diáspora, a língua portuguesa enquanto língua de prestígio e também uma língua internacional? Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por este convite, Dr. João Micael. Eu queria saudar a minha queridíssima amiga, professora, respeitadíssima professora, a autoridade maior que nós temos aí na língua portuguesa, que é a professora que está conosco hoje, Anabela Rita. Queria cumprimentar também o meu querido amigo Francisco Nuno Ramos, que foi o homem que criou o Observatório da Língua Portuguesa, do qual eu hoje sou o modesto presidente. De qualquer maneira, o que eu acho sobre língua portuguesa é o seguinte. Eu era embaixador do Brasil junto à CPLP, nesse período aí de 2006 a 2010, em Lisboa, portanto, quando houve a 14ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi realizada em 2009, em julho de 2009, e da qual eu tive a honra de participar, justamente por ser o embaixador na CPLP. Nesse dia nessa data foi instituída, portanto, o 5 de maio como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. 10 anos mais tarde, a 25 de novembro de 2019, essa data foi referendada pela Unesco como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portanto, nós estamos hoje aqui, 5 de maio, comemorando exatamente o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Essa língua absolutamente extraordinária, imortal, de Luís de Camões, que foi um grande cantor, não é? Não apenas dessa língua, mas daquilo que permitiu quase que a promoção dessa língua já no início, através das caravelas, não é? Da grande gesta dos descobrimentos portugueses. Então, Camões é o grande cantor de tudo isto. Esta língua imortal, ela, portanto, já tem hoje 8 séculos. Não é? Se a gente considerar, evidentemente, é impossível estabelecer a data de nascimento de uma língua, mas, de qualquer maneira, nós sabemos que, segundo, pelo menos, as pesquisas todas, foi com Dom Dinis, não é? Com o famosa decretação da língua portuguesa como a língua deste país que tinha nascido a partir de um fundador que foi Dom Afonso Henriques. Ou seja, desde, portanto, 1197, né? 1297, 43. exatamente, é que foi considerada o início, o marco da língua portuguesa, porque é a data de um documento cartorial, não é, que estava estabelecido já na língua portuguesa. Bom, esta língua se espalhou pelo mundo. Esta língua foi levada por Portugal nas caravelas, desde o Brasil de um lado até Goa, até o Timor-Leste, até a China, o Japão de outro lado. É uma língua hoje que tem um reconhecido valor, não apenas literário, cultural, mas inclusive econômico, muito importante. É uma língua que está crescendo mais do que qualquer outra. Está crescendo mais do que o inglês no mundo e mais do que o espanhol, estatisticamente falando. É uma língua, portanto, que tem uma presença cada vez maior no mundo. E essa língua, ao contrário do que alguns querem, enfim, alegar, ela é uma só. Ela, com as suas variantes todas, que só fazem enriquecê-la, ela é uma só.
Eu até admito, estão entendendo, o Mia Couto, por exemplo, parodiando um pouco a frase do Pessoa, minha língua é a língua portuguesa, ele diz, a minha língua é a minha língua, a minha pátria, perdão, a minha pátria é a língua portuguesa, a minha pátria é a minha língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma coisa que ultrapassa, inclusive, a própria língua, que é o que chamamos de lusofonia, que não se restringe, não se limita apenas à língua. Ela foi iniciada e ela foi... A língua é o ponto de partida de tudo isto. Mas a lusofonia é mais do que isso, porque implica outros aspectos psicológicos, não é? Quer dizer, é muito mais do que um lugar, um espaço ocupado por falantes de língua portuguesa, é muito mais do que o número de falantes. O português hoje, para mim, é um estado de espírito, é algo que veio, está compreendendo, caminhando ao longo de 5 séculos de um diálogo multiétnico e multicultural e que realmente caminhou ao longo de 500 anos e que hoje apresenta essa coisa extraordinária, ou seja, nós temos hoje cerca de 300 milhões praticamente de pessoas falando português no mundo. É certo que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, não apenas estatística nessa questão, mas deveria ter, inclusive, até mesmo um cuidado maior com isso tudo. Porque desses 300 milhões, 215 milhões hoje são brasileiros. Quer dizer, e continua crescendo. Mas as estatísticas, sabemos também, das próprias Nações Unidas, mostram que até o final do século, o português estará sendo falado por 500 milhões de pessoas. E o português do Brasil, quer dizer, a língua no Brasil, ela vai, de certo modo, ter um crescimento relativamente menor do que tem tido até hoje, claro, e vai sim aumentar extraordinariamente a população lusófona na África, não é isso? De modo que o português, para mim, é essa coisa gloriosa, essa coisa extraordinária, é uma língua lindíssima, é uma língua que é um orgulho de todos nós, obviamente, não é? E nós temos um poeta brasileiro que eu, na verdade, descobri há pouco tempo, porque é um poeta contemporâneo, e eu não conhecia até uns anos atrás, e foi justamente quando eu estava aí em Lisboa, é que eu descobri um poema dele que eu repito constantemente agora, porque justamente traduz, a meu ver, tudo isso que a gente quer dizer com algo que passa além da língua, ou seja, o trabalho que a língua fez para unir hoje esses países todos, essa população toda lusófona no mundo. Esse poeta se chama Adriano Spínola. É um soneto que se chama Língua Mar. E diz o seguinte: a língua em que navega o marinheiro, na proa das vogais e consoantes, é a que me chega em ondas incessantes à praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes, no mistério das águas mais distantes, e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa caminho dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó língua mar, velejando em todos nós, no teu sal, singra errante, a minha voz. Eu acho que isso reduz muito, ou resume muito, melhor dizendo, o que eu gostaria de dizer sobre a língua portuguesa. Embaixador, de facto, essa é uma súmula extraordinária, esse poeta que esteve em Portugal e que, de facto, em pequenas estrofes, disse muita coisa e que embarcou uma história, uma viagem multissecular. Passo agora para o nosso convidado, Dr. Francisco Ramos, passando um pouquinho mais à frente do que já falámos também do reconhecimento da língua portuguesa enquanto língua internacional, pluricontinental, de prestígio cultural e não só, também na ciência, cada vez há mais cientistas portugueses, brasileiros,
da lusofonia de África, etc., que estão em cargos e em locais extraordinários, onde, tenho de falar noutra língua, a língua que se utiliza nestes meios, mas a língua portuguesa está lá. Relativamente à língua portuguesa, é a ser uma língua materna, que criou também outras línguas, que inclusivamente se tornam e que vive de orgulho de países que a falam, e não é só uma, é o crioulo de Cabo Verde, é o crioulo de Angola, é o crioulo do Brasil, e também na Ásia. Como se pode definir, sem cair em hiperbólicas descrições, o que seja, definir uma língua destas que gera outras línguas e que se torna verdadeiramente materna? Muito obrigado, João Micael, e cumprimento a minha querida amiga Anabela e o meu querido amigo embaixador Lauro Moreira. Olha, e acho que é uma excelente ideia esta de nos pôr a conversar sobre a língua. Que língua é esta? Eu acho que é uma língua de comunicação internacional. Tem graça que o Instituto Camões já há pouco fez uma sondagem e, de facto, porque é que quer falar português? E a primeira razão até era essa, é de comunicação. Mas a comunicação, de facto, do português fez-se no mundo não com armas, nem com a Bíblia. Muitas vezes conhecemos outros colonizadores que iam com a cruz numa mão e a espada na outra. Mas fez-se, como dizia o nosso amigo Eduardo Lourenço, fez-se porque foi ficando. A língua portuguesa disseminou-se pelo mundo e foi ficando aqui e ali. E língua é cultura, e quando fica a língua ficam valores. De facto, toda a história de crescimento tem a ver com valores. Olha, o próprio Brasil. Discute-se o nome do Brasil e muitas vezes disse que é pelo pau-brasil, mas não, se calhar o nome do Brasil está num mito, que era a procura da ilha Brasil, da felicidade, e portanto nós andámos atrás de mitos e sem armas. E depois no Brasil cresceu-se muito porque, como dizia o Agostinho da Silva, porque quem foi para lá eram analfabetos, os que foram e os que estavam. Então misturaram-se, enquanto que no resto da América Latina havia impérios e quem ia para lá eram nobres. E então havia competição. E por isso este fator é determinante. Por exemplo, a presença do português na Indonésia. Reza-se e canta-se em português na Indonésia, em muitos locais. E este é o valor da língua portuguesa, o ter viajado, mas de facto não como um instrumento de comunicação, como é hoje puro e simples o inglês que todos falamos, mas como cultura e deixando valores, não é? E é evidente que também há outros fatores. Olha, eu, por exemplo, eu também já fui uma estatística, há pouco estavam a falar de estatísticas, porque uma vez dizia-se portugueses na China, é verdade, porque estava lá mais, estavam as pessoas da embaixada, mas de facto o único que estava registrado no consulado a certa altura era eu, porque Portugal abriu a embaixada e eu fui como leitor de português e professor de cultura portuguesa. E nessa altura havia 6 professores. Hoje há 60 universidades, são quase 60, são mais de 55. As universidades onde se ensina português, mas naquela altura havia 6 pessoas que falavam português. Portanto, como dizia o embaixador Lauro Moreira, é uma língua em crescimento. Porquê? Porque é de comunicação internacional, e porque, de facto, não é um amontoado de signos, mas é cultura. Verdadeiramente, nós podemos reconhecer, inclusivamente, até porque o pequeno episódio que eu achei extraordinário e que jamais suporia tal classificação ou apreciação da língua portuguesa foi num aeroporto na Alemanha, em Frankfurt, que ao apanhar o táxi para me dirigir para o meu destino, eu ia a falar
em português, obviamente, com a pessoa que me acompanhava. Estava em trabalho. E o taxista, no fim da viagem, pergunta-nos que línguas estavam a falar. Oh, E eu, obviamente, estávamos a falar em português. E ele disse, é a língua mais sexy que eu já ouvi até hoje. Eu achei extraordinário, que assim, já ouvi muitas pessoas classificarem a língua portuguesa como erudita, como clássica, como isto, como aquilo, sei lá mais o que quer que seja. No Brasil, como nós dizemos em Portugal, que é o português com açúcar, enfim, muita coisa. Agora, língua sexy, eu nunca tinha ouvido verdadeiramente. Ou seja, é uma língua que, além de crescer, se vai adaptando, sempre acolheu no seu seio não só neologismos, mas também os estrangeirismos, mas também os levámos para outros países. A própria língua inglesa tem vocábulos de influência portuguesa. E não só, o Japão também. Se bem que há o mito do arigato que não tem nada a ver com o obrigado, segundo já alguns japoneses me assim o disseram. Agora, verdadeiramente, acho que é paradigmático. É uma língua de cultura, mas que neste momento há um plano. Pelo menos se não é formal ou se não é oficial, está subentendido nos mais variados países de expressão da língua portuguesa, mas também nas mais variadas áreas da sociedade. A língua portuguesa é mais que cultura no que diz respeito à literatura, à poesia, é também de negócios, é também de ciência, até porque o espaço lusófono, e esta caracterização esteve muito na gênese da matriz portuguesa, através de um amigo que infelizmente já não está entre nós, que dizia que há uma coisa no mundo que se tem que perceber e que os falantes da língua portuguesa têm que entender. Há um espaço lusófono, há uma zona lusófona no mundo e é pluricontinental. Estamos em todos os continentes e não só enquanto porque há presenças de países de língua oficial, mas também das comunidades falantes, sejam elas de Portugal, Cabo Verde, do Brasil, de Angola, que estão disseminadas pelo mundo. Até achei um dia muito curioso e muito engraçado ouvir num encontro com cabo-verdianos, quando da visita, era de passagem, do Presidente da República Cabo-Verdiana, em que um ministro dizia que Cabo Verde é composto por várias ilhas, mas eles consideram também que ou no mundo onde estão os outros cabo-verdianos, cuja diáspora é superior ao número de residentes no próprio país, eles tratam e designam esses locais de acolhimento da diáspora como mais uma ilha. Portanto, Portugal também é uma ilha cabo-verdiana porque tem aqui a comunidade cabo-verdiana e seguramente noutros locais onde eles estarão também. Como no Brasil. O Brasil, neste momento, nós temos em crescendo uma comunidade brasileira que é a comunidade que está considerada como a comunidade estrangeira mais numerosa. Eu um dia até disse em toda brincadeira, nós não consideramos os brasileiros estrangeiros. Portanto, para nós isso não existe. Será a segunda, eventualmente, que é a ucraniana, é sim, são estrangeiros. Agora, isto verdadeiramente é alinhar. Há cada vez mais reconhecimento da importância da língua portuguesa noutras atividades, seja ela científica, seja ela de negócios, e sempre um mar como labita, por assim dizer. E neste momento temos como os novos desígnios. Professora Ana Bela Rita. Olha, só uma pequena nota. Foi no aeroporto de Frankfurt, não é? Sim. No aeroporto de Frankfurt, hoje tem tecnologia de inteligência artificial em português, feita por empresas portuguesas. Esse é o outro continente onde temos de atuar. É que até agora atuamos nos vários continentes, deslocamos a imagem do mundo, mas hoje o centro do mundo se calhar está nos satélites e está na internet e está na inteligência artificial, mas só digo isso porque é no aeroporto de Frankfurt que já funciona uma plataforma PlaneX
criada pela Primeira, empresa portuguesa, que, recorrendo à inteligência artificial, traduz em português. E temos que investir aí. Doutora Bela Rita, com esta deixa que, de facto, acrescenta essa tal novo interesse e uma nova perspectiva de expansão noutras direções que são os negócios, a ciência e outras mais que apareçam, sejam eles o suporte físico ou digital, a inteligência artificial, que de facto neste momento que é a nova, eu acho que é quase a nova realidade que nós temos no nosso futuro. Não se liguem. Mas isto está... não se liguem os vossos telemóveis, porque depois dá isto. Pois, exatamente. É verdade que a nossa língua enfrenta outros desafios e vai, como nau catrineta que é, não apenas transporta consigo todo o nosso imaginário de mitos e de realizações e de experiências e de encontros de cultura, mas também nos conduz relativamente a novas descobertas que já não são propriamente no espaço que nós pisamos, mas já vão em direção ao ciberespaço. E, de facto, a inteligência artificial, neste momento, está a tentar desenvolver o contacto entre todas as línguas através da tradução quase automática, não é? Quase em tempo real, muitas vezes, e naturalmente essa área vai ser a área do futuro. Portanto, eu diria que a língua portuguesa, a língua de comunicação, a língua de cultura, a língua que se soube moldar a todas as diferentes realidades. Se nós formos ver poemas, pequenos poemas, e comparar pequenos poemas de autores que têm diferentes paisagens, por exemplo, se nós tentarmos comparar alguma coisa de autores moçambicanos, só para falar em Moçambique, compararmos um Virgílio de Lemos, um poema de Virgílio de Lemos e um texto de Mia Couto, nós vemos que um é telúrico e o outro é extremamente marinho. Dá-nos as cores, dá-nos a aquarificação, portanto a língua tem-se sabido moldar a todas as suas realidades e transporta consigo essa experiência. E no fundo não é por acaso que António Ferreira, no tal texto em louvor da língua portuguesa, diz: floresça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua, e já onde for, senhora vá de si, soberba e altiva. Se até aqui esteve baixa e sem louvor, culpa é dos que a mal exercitaram esquecimento nosso e desamor. Isto é verdade em termos de proteção à língua da parte de muitas instituições. No fundo, nós vemos, neste momento na ciência, nós falamos no caso da importância da língua na ciência, pois a língua na ciência, a língua portuguesa na ciência não está a ser valorizada, é verdade. Estamos a valorizar a publicação em língua inglesa, estamos a valorizar as edições em língua inglesa, as editoras de língua inglesa, etc. Os relatórios são feitos em inglês, etc. E, portanto, isso é uma onda que já vem há imenso tempo, é uma onda, de facto, de substituição até da língua portuguesa, começou por ser uma das duas línguas usadas e depois acabou por desaparecer, mas a língua, como a poesia também diz, é feita pelo povo que a usa. Esse é que é o seu magma e o seu e a sua água, não é? E portanto é esse povo que a cultiva, é esse povo que se reconhece nela
como sendo por ela levado e por ela espelhado, não é? Se formos a um Olavo Bilac, ele diz: a pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos económicos e políticos, é o idioma criado ou herdado pelo povo, etc, etc. E há muitos autores que vêm, de facto, chamar a atenção para a importância da língua enquanto lugar de expressão de uma comunidade, mais do que lugar de comunicação, que claro que é lugar de expressão de uma comunidade, espelhando essa comunidade e permitindo que essa comunidade se sinta em casa e se sinta ela. Portanto, esta identidade que a língua permite é um privilégio para todos nós, porque quando se perde a identidade, naturalmente, nós estamos aí com uma grave afecção na área, não é, das patologias. Já não é neurose, é uma patologia bastante forte. Disse algo que eu acho que é de suprema importância, e vou passar para o embaixador Lauro Moreira, que é a defesa da língua. Não só a defesa da língua por si, o que ela representa e tudo mais, mas também porque faz sentido. Não é normal que a língua seja tratada, só mencionada, ou pelo menos defendida grandiloquentemente, e como nós vemos isto, mas esta defesa da língua tem que começar pelos exemplos vindos de cima. Porque é daí que eles descem e que se espraiam por toda a base da sociedade ou das sociedades. Quero com isto dizer o seguinte: é responsabilidade também, nem estou a falar da academia, do ensino, estou a falar de governantes, do meio diplomático, que à partida, que de por cima também o meio diplomático é uma ferramenta, é uma guarda avançada de uma cultura e também de um país, mas também dos governantes. Não se pode esperar, nem se pode aceitar, vamos falar no caso português, em que os seus mais altos representantes, e por tal são mais altos representantes porque assim foram escolhidos, e em representação da cultura, do país, da nação, da língua, enfim, se deem ao desfruto de falar noutras paragens em língua estrangeira. É inadmissível. Pior ainda foi um caso que aconteceu com um presidente da República Portuguesa, não o atual, também é muito poliglota e gosta de se fazer passar por poliglota, em que, em plena data comemorativa da língua portuguesa, enquanto num estrangeiro, num país de grande acolhimento da diáspora portuguesa, que é os Estados Unidos, perante um auditório de lusodescendentes, enfim, da comunidade portuguesa, se dirigiu em inglês. Não é aceitável uma coisa destas. Não temos que ser nacionalistas, não temos que ser exagerados. Agora, temos que assumir, sim, a especificidade, a unicidade de uma língua, do que ela nos representa e mais, e do peso que esta língua tem pelo mundo. Embaixador, o que apraz de falar sobre isto, de considerar sobre esta defesa da língua portuguesa, ou outra, mas aqui estamos a falar da língua portuguesa? Bom, em primeiro lugar, claro, se um presidente da República, de uma determinada república, vai falar no estrangeiro e não fala na sua própria língua, evidentemente já estamos, estou compreendendo, um péssimo defensor dessa língua, não é? Mas eu queria lembrar o seguinte: quando foi publicado agora, uns anos atrás, poucos anos, o novo Atlas da Língua Portuguesa, o professor e ex-ministro do Negócio Estrangeiro de Portugal, Augusto Santos Silva, ele, ao escrever esse prefácio do novo Atlas, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Sabemos todos, mas vale a pena recordar. Ao referir-se ao nosso idioma pluricontinental e policêntrico, ele afirma, aspas, sendo a mesma língua, já começa por aí, uma coisa importantíssima, sendo a mesma língua, é uma só, é falada e escrita de formas diferentes, correspondendo a histórias, patrimônios, vizinhanças linguísticas, estruturas gramaticais, programáticas,
referências culturais e usos sociais diferentes. Compreende, pois, múltiplas variantes. É uma realidade dinâmica e multiforme. Todas as variantes dispõem de igual valor. Não há um centro para a língua portuguesa. Ela não possui só uma norma padrão, nem ninguém pode sobre ela invocar direitos especiais de propriedade. Ou seja, esta língua, portanto, a meu ver, é o nosso grande e extraordinário tesouro, em um mundo cada vez mais globalizado, seja em termos culturais, de conhecimento, de comunicação, seja em termos econômicos, como cada vez mais fica demonstrado. O caso do Brasil, às vezes eu penso o seguinte, falando sobre essa abertura da língua portuguesa, não é? Isto é, digamos assim, uma citação, ou ilustrando com um exemplo brasileiro. Eu fico pensando, talvez, nos dois maiores escritores da língua portuguesa no Brasil, Machado de Assis e João Guimarães Rosa. Machado de Assis morre em 1908, aos 69 anos de idade, no Rio de Janeiro. Guimarães Rosa nasce em Cordisburgo, Minas Gerais, exatamente em 1908. Quer dizer, um passa, de certo modo, o bastão para o outro. É impossível imaginar dois escritores tão radicalmente diferentes, claro. Machado totalmente voltado para um classicismo evidente, quer dizer, de uma pureza, de uma coisa clássica da língua. Rosa é um revolucionário total da língua. E ambos são extraordinariamente importantes na cultura da língua portuguesa, não é? E muito especialmente na literatura brasileira. Então, isso, para não falar em milhões de outros exemplos, Portugal poderia citar 10 outros exemplos também da mesma maneira. Então, eu acho que essa flexibilidade, essa possibilidade, não é, de se transitar de uma coisa como Machado de Assis para uma coisa como Guimarães Rosa e ter nesse mesmo trânsito manter essa grandeza, não é, da língua, eu acho uma coisa que precisa ser muito, muito reconhecida e muito estudada e muito elogiada. Se me permite, eu gostaria de intervir só para lembrar uma outra forma de defesa da língua que tem sido a do nosso querido embaixador Lauro Moreira. Tem sido multiplicar sessões em que diz poemas de toda a lusofonia. E isso tem sido um trabalho absolutamente empenhado, insano, extremamente bem feito, né, em termos de critério de seleção, mas também amoroso. E a língua é lugar de afetos. E o embaixador Lauro Moreira tem sido um grande apaixonado pela língua portuguesa, no modo como a diz. Muito obrigado. Muito obrigado, mas eu reconheço que eu sou absolutamente apaixonado por essa língua e tenho o maior prazer do mundo, não é, de ficar tentando divulgá-la através de seus poetas, de seus escritores. Por exemplo, o primeiro CD que eu gravei no Brasil foi em 97, de poemas, são 85 poemas de poetas da língua portuguesa, de todos os, então, 7 países que nós tínhamos, né? Cabo Verde veio depois, mas dos 7 países que nós tínhamos na CPLP. Então, eu sou, desde essa época, um propagandista enorme, por exemplo, de um Jorge Barbosa, por exemplo, Cabo Verde. Sou apaixonado pela poesia de Jorge Barbosa e por esse contato incrível que ele mantinha sempre com a poesia brasileira, Manuel Bandeira, etc., né? Então, agora eu estou fazendo, de um ano para cá, uma série de podcasts de poesia e prosa também, mas sobretudo de poesia. E justamente Jorge Barbosa foi um dos que já incluí nessa lista. E claro, e tantos outros aí, de todos os países africanos, e por quem eu tenho uma grande admiração. É verdade. Muito obrigado por ter lembrado. Eu agora passaria
ao Francisco Ramos numa perspectiva de futuro. Como prevê, como se vê, o que se espera, o que seria bom no futuro da língua portuguesa. O embaixador há pouco já aqui levantou uma ponta do véu, que o maior crescimento será no continente africano, mas mais, o que é que o Observatório da Língua Portuguesa, nos seus estudos, na sua observação, na sua reflexão, prevê percebe que será o caminho da língua portuguesa, ou um ou vários caminhos? Para onde vai a língua portuguesa? Só me faz perguntas difíceis. Olha, eu tenho uma resposta muito fácil. Não sei. Mas tenho prognóstico, há perspectivas. Isso sim, há perspectivas e podemos pensá-las. Olha, eu começaria atrás. Há um grande professor e investigador da língua portuguesa, que é o Marco Neves, que escreveu uma obra chamada A História da Língua Portuguesa, a Língua Portuguesa desde o Big Bang. Portanto, ele começou a história desde o Big Bang. Um outro linguista, e que vos aconselho vivamente a ler, vão ao observatório, está lá um vídeo feito por ele, uma gravação que ele fez, que explica basicamente o que é o livro. Por isso, aconselho-vos a ver esse vídeo. O Fernando Venâncio, que é um outro linguista. Como? Marco Neves. O Fernando Venâncio, que é outro linguista, que também escreveu uma obra fundamental, que é Assim Nasceu a Nossa Língua. Ele, relativamente à obra de Marco Neves, diz: bom, quando ele escreve a língua portuguesa desde o Big Bang, está feito para todas as línguas, porque de facto até o nascimento do português ele faz uma história desde a escrita ao aparecimento da fala, tudo, portanto está feito para todos. Mas parou no século XXI, não é? Agora o futuro. O futuro, repare, se eu olhar também um bocadinho para trás, começando atrás, repare, o Portugal fez, se calhar, o que muitos chamam a primeira globalização, quando com os descobrimentos, e a palavra descobrimentos é muito interessante, também é portuguesa, e foi utilizada primeiro em português, e os ingleses utilizaram-na 60 anos depois, e hoje tem-se medo de falar em descobrimentos, porque hoje tem-se uma perspectiva errada, vai-se para a história e dá-se pontapés na história. Os ingleses têm um termo para isso, confrontam-se com a história. Nós temos que pôr a história do século XV no século XV e percebê-la nesse momento. Bom, mas portanto, com os descobrimentos fez-se a primeira globalização, segundo o que alguns dizem. E mudou-se o centro do mundo, do Império do Meio, que era a China, Império do Meio, que aí é que estava ao centro do mundo, mudou-se para a Europa. Hoje, não sei onde é que está o centro do mundo, se calhar está nos satélites. Se calhar, porque hoje o centro do mundo já, a velocidade hoje a comunicação são portas e janelas que estão abertas por todo lado e que nos permitem saber o que se passa no Japão ao mesmo tempo do que se passa ali ou mais depressa do que se passa no meu vizinho ao lado. Portanto, hoje a realidade, a língua enquanto comunicação passa muito pelas novas tecnologias. De facto, hoje há revoluções fantásticas, já todos viram o chat GPT. Aquilo nós fazemos-lhe uma pergunta, se a fizermos bem, há ali uma potencialidade de informação enorme, não é? Todos temos no carro o GPS, não é? Portanto, em termos de comunicação, passa por aí. Mas, de facto, a comunicação de signos é uma coisa, mas, de facto, enquanto cultura, de facto, a língua portuguesa fica. E fica aonde já agora?
sobretudo em África. Não? Porquê? Porque é o país mais novo. Em África há uma juventude muito grande. A média de idades é muito baixa, enquanto os outros países todos, mesmo na América Latina, estão a envelhecer. E Portugal, hoje eu vi que é o país mais velho, que está a envelhecer mais, tem uma taxa de pessoas mais idosas muito, muito grande. Mas, e em África, como é que lá chega? O que é que se importa? Em África, quem é que ali intervém? Olha, vemos o que está a passar hoje no Sudão, no fundo, permitem-me o abuso, América e Rússia estão ali, não é? E a China hoje tem uma presença em África importantíssima. Aconselhava que lessem a intervenção de um grande homem, do melhor especialista, a meu ver, sobre a África, que é um grande amigo do embaixador Lauro Moreira, o professor Carlos Lopes. Foi secretário adjunto nas Nações Unidas e de facto é das personalidades mais influentes e ele, de facto, aponta-nos, os trabalhos dele são fundamentais para perceber a África. Mas em África vão dizer, está bem, mas em África eles não têm as tecnologias. Se o centro do mundo está nos satélites, em África não as tem. Não têm, mas usam-nas. Aqui há uma questão fundamental e que podemos passar, que é o problema da ciência. Andamos sempre a chorar, não se escreve em português. Pois claro que não, eu também, se quiser ser conhecido, vou escrever um artigo e tenho de o pôr em inglês, que é essa língua que a ciência não é de um país ou de outro. A ciência precisa de se confrontar, o cientista precisa de se confrontar com os outros. E, portanto, criou-se essa língua de comunicação. Portanto, escreve-se. Mas depois, o problema é, uma coisa é escrever a ciência. Como dizia um matemático, a ciência no laboratório nunca está feita. Mas depois, quando vai para a escola, está feita. Está feita. Quando se transmite, transmite-se como um dado adquirido. Aqui também é um pouco a mesma coisa. Portanto, nós, as tecnologias de facto são feitas no outro lado, a ciência é escrita em inglês, mas é divulgada em português. E, por exemplo, em África temos os sistemas educativos dos países de língua portuguesa, que é o fundamental. É aqui que se faz a ciência. É curioso o que digo, mas sabe que as coisas para começarem, verdadeiramente elas têm que ser começadas. Vou recordar aqui também uma situação muito interessante, em que a professora Anabela Rita também esteve envolvida nessa decisão. A matriz portuguesa guiou com a professora Anabela Rita e com o professor João Paulo Oliveira Costa, enquanto comissários científicos, uma exposição de comemoração dos 525 anos da primeira expedição de Vasco da Gama, em que um dos módulos era a língua portuguesa, e que de facto fez uma coisa extraordinária. A professora foi a responsável por esse módulo, em que se fez, em primeiro lugar, uma viagem pela história de Portugal no mar, pela língua portuguesa. Ficou uma coisa soberba. Mas aqui o que interessa é o seguinte: esta exposição, obviamente, porque era também financiada pelo Estado, pelo Ministério da Cultura e mais, era uma exposição bilíngue, com uma presença da língua portuguesa até em caracteres maiores, etc. E depois a segunda língua era o inglês. Mas foi inequívoca a vontade, foi imediata a vontade em que o módulo da língua portuguesa não teria tradução. Era assumidamente português. Até através de QR Codes, para se ouvir dois poemas que foram selecionados de Fernando Pessoa, A Ascensão de Vasco da Gama, e de Sofia de Meli Breiner, O Mar Sonoro. Em português não houve nenhuma tradução. E foi assumida, porque para se começar, tem que se começar verdadeiramente. O primeiro passo tem que se dar. Está recordada, professora.
foi isto mesmo que nós decidimos ser. Não, aqui vamos assumir. A viagem do espanto foi uma aventura para nós, exatamente. A viagem que nos marca, que marca a nossa cultura. Não é por acaso que, como primeira imagem e última imagem para quem parte e para quem chega, ou chegava, enfim, ali nos cais, o Almada Negreiros escolheu a nau Catrineta, o tema da nau Catrineta, por algum motivo, não é? É a viagem, o que se conta e a narrativa que nos envolve e que envolve o mundo e, portanto, vai dando novos mundos ao mundo, de certa forma, não é? Mas a viagem do espanto foi, de facto, um espanto de uma aventura para nós. E nós acompanhamos através da montagem do itinerário aquilo que teria sido, na nossa imaginação, evidentemente, o deslumbramento perante a novidade que a cada passo os viajantes iam encontrando. Mas essa viagem do espanto também aconteceu com Francisco Nuno Ramos e o seu observatório, que nasceu no seu computador, que andava para todo lado, ainda sem ligação à net, e que foi crescendo, e hoje está no Google Arts and Culture, a convite da própria Google. Atenção, que isto é importante que se diga, a convite da própria Google, porque o interesse pelo trabalho do observatório foi sendo cada vez maior. E, portanto, a Google contactou o observatório nesse sentido. O trabalho que o Francisco Nuno Ramos fez na montagem daquele, não apenas no trabalho das estatísticas que não acolhia de forma acrítica, mas também na montagem daqueles PowerPoints, depois vídeos, etc. Portanto, isso foi sendo cada vez mais sofisticadamente trabalhado. Foi um trabalho insano que eu levava noite dentro, não é? E, portanto, temos a defesa da língua portuguesa de maneiras. Como sabemos, esta nossa conversa, bem, nós continuaríamos. Eu acho que nós continuaríamos eternamente e se pudesse ser, seriam horas. Mas temos aqui uma realidade. Na internet, o tempo não é igual ao tempo real e físico que nós usamos. Significa isto que as pessoas perdem, talvez, ou mais vontade, ou até podem perder bateria, etc. Vamos não terminar assim abruptamente, porque não faria o mínimo sentido, e teria que acabar assim. Vou pedir a cada um dos meus 3 caríssimos convidados um pensamento ou um poema para terminar em beleza esta nossa conversa sobre a língua portuguesa e o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Professora Anabela Rita. Difícil, não é? Mas apetece pegar num poema de Afonso Lopes Vieira e lembrar com ele: cantei nos cantares de amigo, cantando a pátria nasceu. Portugal floriu comigo quando a poesia cresceu. Ai flores dos cancioneiros, ó graça e sorriso dos poemas primeiros. Ondas do mar me embalaram, tanto andei a navegar, nos meus ritmos ficaram íris e longes do mar. Embaixador, é agora a sua vez. Bom, nós falamos sobre língua portuguesa e é o dia dela, mas eu tenho a impressão que valeria a pena falar uma coisa a mais. É que o patrimônio cultural e material que se formou ao longo de 500 anos de convívio entre colonizador e colonizado, sem que se entre aqui em qualquer juízo crítico da colonização, se trata disto, mas essa riqueza enorme que foi criada ao longo desses 500 anos de convívio era uma realidade que já preexistia ao se criar uma espécie de uma moldura para enquadrar tudo isso que foi a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Ora, a CPLP só podia ser criada
a partir do momento de libertação de todos os povos, de todas as colônias. Falou-se muito no começo do século XX no Brasil sobre a comunidade luso-brasileira e tudo, mas não. Precisou de se esperar, está acompanhando só a partir de 75, com a descolonização, né? E depois com a redemocratização do Brasil, para que, finalmente, em 96, fosse criado esta comunidade, que, obviamente, apresenta dificuldades enormes, começando pela própria anomalia, pelo próprio desequilíbrio que existe, não é, entre os seus países, em termos de instituição, em termos de população, em termos econômicos, etc, etc. Mas eu acho que é fundamental hoje, é reconhecida como fundamental por todos nós. Então, se me permite, João Micael, eu gostaria então de dizer uma mensagem que foi enviada à CPLP quando de sua criação, por este poeta extraordinário que é o Miguel Torga, o nosso poeta do Douro, dizendo o seguinte: impossibilitado de participar pessoalmente nessa feliz iniciativa da fundação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, venho, desta maneira, saudar calorosamente os seus ilustres e ativos obreiros e afirmar mais uma vez o que sempre pensei e disse em letra redonda, que é na língua comum que temos, filhos de Europa, da África e da América, o maior patrimônio histórico e cultural e garantia eterna da nossa identidade. Língua nascida numa pátria exígua territorialmente, mas que ela largou aos 5 continentes, graças ao seu dom expressivo e proteico, que lusitanizou, brasilizou e africanizou terras e almas. Grácil e sutil logo no berço, em breves cantigas de amor ou de maldizer, ao cabo de 800 anos, não só conserva o vício inicial, como floresce dia a dia em sambas, modinhas, mornas e obras literárias de largo fôlego. Não há ritmo de verso de que não seja capaz, arrobo épico para que não tenha lento, andamento narrativo a que não saiba dar balanço. Fizeram e fazem esse milagre povo anônimo reinol, os marinheiros aventureiros, os bandeirantes, os tropeiros sertanejos, os escravos das senzalas e gênios e talentos que vão de Camões e Gil Vicente a Machado de Assis e Euclides da Cunha, José Craveirinha e Luandino Vieira. Exaltar e promover esse patrimônio sagrado é mais um dever imperativo de povos que o destino quis que fossem de irmãos miscigenados. E é como membro orgulhoso de nossa família multirracial, e é como garimpeiro nos aluviões do idioma materno, que faço votos para que todos sejamos seus firmes defensores e dignos merecedores da glória de o servir. E viva a língua portuguesa! Viva! Vamos terminar com Francisco Ramos, do Observatório da Língua Portuguesa, por favor. Olha, eu só para terminar o futuro da língua, de facto, em termos geográficos, a África é determinante. Mas eu terminava com uma frase olha, do Miguel Real. Ele dizia: se o português nasceu em Portugal, o seu lugar histórico hoje é a lusofonia. E a lusofonia é exatamente o que dizia o embaixador Lauro Moreira. Não é simplesmente uma questão linguística, mas é um património cultural, não é? E por isso o lugar histórico é a lusofonia. E ele reforçava isto também com uma outra ideia de Eduardo Lourenço, é que não é a língua que faz o povo, se calhar o contrário é mais exato. Nós somos feitos, quem nos faz, quem nos molda é a língua. É com esta última intervenção que, meus caros amigos, uma vez mais, não sabem o quanto foi um prazer ter-vos comigo nesta comemoração da nossa língua, que chegamos à conclusão que sempre toda a gente pensa isto, sabe isto perfeitamente. A língua portuguesa não é de ninguém, é de quem a fala, e de quem a assume, e quem nasceu com ela.
e que acho que hoje, esta nossa conversa, no dia 5 de maio de 2023, ano em que se comemoram os 880 anos da assinatura do Tratado de Zamora, onde se pode considerar como o nascimento, já Portugal teve a sua gênese mais para trás, mas é importante sempre nós não deixarmos em esquecimento, em defendermos, em dignificar a língua portuguesa como é uma nossa herança que nos deixaram, que nós temos que cuidar delas para passar para os seguintes com novas aquisições, com novos cambiantes, com novos sons, seguramente, porque hoje em dia até não conseguiríamos perceber muito bem o português que era falado na Corte de Dom Dimas, eventualmente. Seria um pouquinho mais complicado. Mas é esta riqueza que nos une por todo este planeta e que ainda não está completamente descoberto. Há muito ainda mais para pensar e agradeço-vos uma vez mais e a Beatriz Portuguesa tornará sempre por esta defesa, por esta divulgação, por passar o testemunho, por dar voz a todos os amantes da língua portuguesa e obrigado por estarem connosco, também aos chamados espectadores internautas que nos ouviram, tiveram o gosto, a curiosidade e a paciência para nos ouvir e vou terminar com esta com este, não foi grito, mas é como se fosse um grito. Viva a língua! Viva a língua! Viva a língua! Caríssimos, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite.